Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Nosso assunto hoje é esse aí, modo de produção asiático, características, tá? Bem, o que é modo de produção? Por que devemos estudar isto? Conceito. Em linhas gerais e de forma muito simples, modo de produção é o sistema econômico, a forma como a humanidade, ao longo de sua existência, produziu e produz, ou seja, nos dias atuais, os bens necessários à sua sobrevivência. Por que devemos estudar isto? Devemos estudar isso porque é importante saber como que o homem, incluindo a mulher, é claro, um ser que precisa se alimentar, sobreviver como todo ser vivo, produziu ao longo de sua existência os alimentos necessários para sobreviver. Se esses bens eram divididos igualmente entre todos ou não, quem era dono dos meios de produção, ou seja, terras, minas, oficinas, fábricas, etc. Ou seja, quem que era o dono? O Estado ou era um de propriedade particular? Em outras palavras, gente, quando você vai estudar uma civilização, você estuda os seus aspectos culturais, né? É, estrutura política, estrutura social, né? Mas um aspecto muito importante, sem desprezar os demais, é você entender como que esse povo fazia para sobreviver, né? Que formas eles encontravam para produzir aquilo que ele necessitava para sobreviver. Então, esse é um aspecto importante de toda a sociedade. Ou seja, a humanidade ela tem que sobreviver. Então, como que ao longo da sua existência, através das várias civilizações surgiram, qual as características do sistema econômico da época, do modo de produção da época, tá? Então, isso é uma informação importante que a gente tem que saber. Bom, feito essa explanação geral, vamos aqui a algumas características do modo de produção asiático. Isso pode variar um pouquinho, gente, de livro para livro, de autor para autor, mas em linhas gerais são essas características aqui. Aí vamos chamar isso aqui um elipse, né? Esse modo de produção asiático, porque ele existiu, né? Embora asiático se refira ao continente chamado Ásia, mas ele existiu também ali no Egito, que não é uma civilização asiática, é uma civilização africana, né? Então ele foi típico das sociedades orientais próximas, ou seja, do Oriente Próximo, né? Ou seja, a parte do oriental que é próxima da Europa, dá o nome, civilizações orientais ou sociedades orientais próximas, porque são próximas da Europa. E é típico das civilizações da Mesopotâmia e do Egito Antigo, de outras também, como a civilização indiana, a civilização chinesa, né, com variações locais, evidentemente. Mas eu citei Mesopotâmia e Egito Antigo, que são os assuntos que a gente vai estudar em breve aí, né? Então vamos às características. A primeira à esquerda, propriedade estatal da terra, principal meio de produção. Em outras palavras, todas as terras pertencem ao Estado. Vamos pegar o Egito Antigo. Então, era o seguinte: alguns autores colocam que o faraó era considerado dono de todas as terras do Egito. Então, ele cedia essa terra para os camponeses, que evidentemente, em troca dessa terra que eles usavam para sobreviver, tinham que prestar serviço ao Estado, que a gente vai ver nas próximas características. Então, a terra era o principal meio de produção. Existiam outros também, como oficina, algumas pequenas oficinas, né? Não vou usar a palavra fábrica, que fábrica se relaciona mais à Revolução Industrial, que é um assunto do século XVIII, século XIX, né? Então, propriedade estatal. Todas as terras pertencem ao Estado. No caso do Egito, é como se elas pertencessem ao faraó, tá? Próximo tópico aqui. Qual a forma de governo dessas civilizações mesopotâmicas e do Egito Antigo? Lembrando que Mesopotâmia não é nome de uma civilização, é uma região histórico-geográfica onde surgiram algumas civilizações. Sumérios, acádios, né? E assírios e babilônios, só para dar um exemplo aí. Então, qual a forma de governo? Como é que era a estrutura política? Quem é que tinha poder? Como era estruturado esse poder? A forma de governo ficou conhecida como monarquias teocráticas. Monarquia lembra a figura do rei. Teo vem do grego ou do latim, não tem muita certeza, significa Deus, no caso de uma religião monoteísta.
ou deuses, no caso de uma religião politeísta, e cráticas vem do grego, significa poder ou governo. Então, são reis cujo poder ou vem dos deuses, ou seja, eles governam inspirados pelos deuses, tá? Terceira característica, servidão coletiva da população. Não é bem uma escravidão, né? Mas, entre aspas, como se fosse uma espécie de semi-escravidão. Eventualmente, a população tinha que parar seus afazeres domésticos para prestar serviço ao Estado. Recebiam pagamento em dinheiro por esse serviço? Não, apenas o alimento necessário para construir grandes obras arquitetônicas, né? Então, servidão coletiva da população, prestação eventual de serviço ao Estado, impostos em trabalho e produtos, ou seja, essa servidão coletiva é uma espécie de imposto que a população prestava ao Estado. É como se houvesse o seguinte diálogo: o faraó, que é um rei do Egito Antigo, como se ele dissesse para a população: olha, eu dou a terra para vocês poderem plantar, criar animais, sobreviverem, em troca desse favor que eu dou para vocês, eventualmente, ou seja, de vez em quando você tem que prestar serviço ao Estado, sem nada receber em troca, a não ser o alimento necessário para você, no outro dia, estar com as suas energias renovadas e continuar prestando aquele trabalho. Esse trabalho pode ser construção de canais de irrigação, diques, barragens, e no caso do Egito, só para dar um exemplo bem simples, construção das pirâmides, que era uma espécie de grande, enorme tumba do faraó, né? Ok? Então não havia pagamento de serviços em dinheiro, mas sim em produtos, em alimentos, tá? E por fim, a quarta característica, construção de grandes obras, canais de irrigação e pirâmides. Como é que era o pagamento por esse serviço? Pagamento em alimentos, tá? Pessoal, de forma muito resumida, é isso aqui, né? Essas características do modo de produção asiático também, elas podem variar, mas as básicas são essas aí, tá? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Valeu!